Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nesse momento, sentimos a necessidade de retomar as apresentações do discipulado, que eu volto a lembrar que não temos propósito nenhum de discipular ninguém online, remotamente. O objetivo aqui simplesmente é deixar essa ferramenta que eu utilizo, essas lições, para que os irmãos que se sintam, que tenham condições, estejam capazes, cresceram no conhecimento, esse conhecimento está aplicado em suas vidas, são pessoas de fato convertidas, possam discipular outros irmãos para chegar também nesse nível e pessoas que ainda não se converteram, mas querem ter um acesso, um conhecimento da palavra do Senhor. É um discipulado, mas ele não é tão leitinho, ele começa com leite, mas ele vai se engrossando exatamente para poder passar uma boa bagagem. E nesse momento nós sentimos a necessidade de retomar, exatamente porque no Projeto Reino nós estamos apresentando já a nova aliança. Fizemos o panorama bíblico do Antigo Testamento e agora já estamos tratando da nova aliança. Então, nada melhor do que nesse momento darmos continuidade com a apresentação do discipulado. E eu quero iniciar com esse texto. Essa vai ser a quarta lição que nós estamos apresentando do discipulado. E eu quero iniciar com esse texto que fala que João, capítulo 3, verso 6, quando Jesus Cristo está conversando com Nicodemos, ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente precisa entender que discipulado, vida cristã, a partir do momento que de fato existe, é processada a conversão na vida do ser humano, no seu processo natural que você estava vindo da sua vida normal, os alvos, os objetivos, os propósitos agora são transformados. A gente vai entender isso ao longo de todas essas apresentações do discipulado e também da nova aliança que nós estamos tratando dentro do Projeto Reino. Então, o que é nascido da carne, ele vive conforme no curso em que este mundo vai conduzindo, porque este mundo está todo preparado para conduzir as pessoas naquilo que satisfaz o anseio da carne. E o que é nascido do Espírito, e Espírito aqui está em letra maiúscula, porque trata-se do Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que é gerado um novo ser através da reconciliação que Deus estabeleceu através de Cristo, ele passa a ser nascido pelo Espírito. Então agora a sua maneira de viver ela não é mais carnal. Ela deve tornar-se espiritual. E é isso que nós vamos ver no transcorrer dessa lição. Nós já falamos dessas 3 primeiras lições. Se você recorrer, buscar aí no YouTube, nesse canal do Projeto Reino, vocês vão ver que nós falamos da manifestação de Deus, da Bíblia, as Sagradas Escrituras como a palavra de Deus, Não significa que lá tudo foi o que Deus falou, mas foi o que aprove ao Senhor deixar consolidado para a instrução de Israel e para a instrução da humanidade como um todo. Por isso nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus de uma forma completa. E o propósito eterno de Deus. Então, por que até o momento, quando eu estava trabalhando no panorama bíblico do Antigo Testamento, eu só apresentei essas 3 lições do discipulado? Então, não foi à toa. Por quê? Nesse panorama do Antigo Testamento, nós falamos da manifestação do Pai. Agora, na Nova Aliança, estamos falando da manifestação do Filho e, em breve, também estaremos falando da manifestação do Espírito Santo, que é já atuando sobre a igreja. Então, falamos dessa manifestação de Deus como discipulado, porque é o que reflete essa compreensão consolidada. Por isso que eu falei, o discipulado foi completamente reformulado, porque ele vai externar de fato para vocês aquilo que o que fechou na minha vida dentro dessa compreensão toda consolidada. Aí apresentamos a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Porque aprove ao Senhor também se manifestar através das Sagradas Escrituras. E deixar também a manifestação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na atuação sobre o seu povo, na atuação sobre a humanidade, registrado através das Sagradas Escrituras. E, obviamente, a terceira lição, que é o propósito eterno de Deus, em que nós fizemos todo aquele apanhado que eu estava trabalhando com o panorama do Antigo Testamento. Deus, como rei, estabelece um sacerdócio, para que através do sacerdócio a teocracia, o governo de Deus estivesse sendo estabelecido sobre o seu povo. O povo pede um rei.
né? Então nós fizemos esse consolidado mostrando qual o propósito eterno de Deus. Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança e o homem se corrompe. E em Cristo Jesus ele nos reconcilia para que o homem volte a ser a imagem de Deus, agora através da imagem do Filho. E nessa quarta lição, agora, nós estamos falando sobre o novo nascimento. Por isso que eu comecei com aquela referência bíblica. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O texto-chave desse discipulado, que eu chamo de discipulado Pedras Vivas, é 1 Pedro 2,5. O apóstolo Pedro, que foi a última apresentação que eu fiz do Projeto Reino, já tratando a nova aliança, que nós temos falado sobre a percepção de Cristo naquele contexto histórico, político e social, né? A percepção daquelas pessoas que não creem em Cristo, que Cristo acabou se tornando pé de tropeço para essas pessoas, a percepção daqueles que se tornaram discípulos de Cristo, que viram, né? Então eu citei bastante referências de Hebreus e de João. Hebreus não sabemos que é o autor, mas João é um discípulo de Cristo. O autor de Hebreus, não sabemos quem é, mas ele traz uma consolidação muito boa, tratando toda aquela compreensão veterotestamentária do sacerdócio, do tabernáculo, mostrando que tudo isso está consolidado em Cristo. E depois nós falamos, que foi a última apresentação que eu fiz, que está no projeto aí Reino, que eu apresentei a percepção de Pedro. Quem era Pedro? A percepção de Pedro, como Pedro se comportou naqueles dias andando com Cristo e como foi o Pedro pós o enchimento do Espírito Santo. Então agora, já que nós estamos falando sobre discípulos, sobre a percepção de Cristo, a percepção das pessoas acerca de Cristo, a percepção dos seus discípulos, agora nós estamos tratando aqui, já voltando, e eu vou agora intensificar essas lições do discipulado, porque ela vai se encaixar muito bem nesse contexto que eu estou dando no Projeto Reino da a Nova Aliança. Então, o versículo-chave que eu utilizo, 1 Pedro 2,5, diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então vamos compreender. Primeiro, se a gente parar para analisar e for aqui em 1 Pedro 2, no versos 4, vai dizer assim: e chegando vós para ele quem? A pedra viva. Por isso que eu disse na lição lá, falando sobre Pedro, que Pedro não era a pedra que a igreja estaria sendo edificada. Pedro não era rocha. E aqui Pedro mesmo vai dizer no versos 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então aqui Pedro está falando de Jesus Cristo. Aí Pedro dirigindo a esse povo, esses cristãos dispersos, como é o propósito da carta, não é em si só para judeus, mas todos os cristãos que estivessem dispersos por causa da perseguição que sucedeu naquele contexto. Aí ele vai dizer no verso 5, vós também como pedras vivas. Então assim como Cristo é uma pedra viva, nós também como pedras vivas somos edificados casa espiritual, não casa física, não casa de concreto, não casa de alvenaria, mas casa espiritual e sacerdócio santo. O que eu tenho falado continuamente. Essa é uma compreensão que tem sido esquecida, foi deixado de lado, mas nunca poderia ter sido esquecida. Essa compreensão sacerdotal, vendo aqui um judeu, Pedro, falando sobre isso, dizendo que agora nós somos o sacerdócio santo. Para que esse sacerdócio santo, como ele deve atuar, qual é o seu papel dentro da nova aliança? Oferecer sacrifícios espirituais. Assim como a casa não é uma casa física, é uma casa espiritual, os sacrifícios também não são físicos, são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. E esses sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus só é capaz de ser realizado se estivermos em Cristo. Por isso que ele diz, por Jesus Cristo. João vai dizer que Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Se nós estivermos enxertados nele, está no Evangelho de João, mas é fala do próprio Cristo, nós daremos fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Então, entendendo isso, queridos, como nós precisamos avançar para chegar nessa compreensão e nos colocar como verdadeiramente sacerdócio santo para oferecer sacrifícios diante do Senhor. E não vivemos uma vida simplesmente formal,
A maioria dos cristãos, infelizmente, tem vivido uma vida só simplesmente formal, de formalidades, de tradições, mas não compreende esse papel nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Ele. E isso só possível através de Jesus Cristo. Todo o discipulado que eu apresento, eu dou sempre uma lição de cada vez para as pessoas que eu estou discipulando. Uma pessoa individual, 2 pessoas, 3 pessoas, uma família. Eu dou sempre uma lição. A pessoa nunca sabe qual é a lição seguinte que eu vou dar. Eu quis colocar a relação completa aqui, mas quando eu faço o discipulado, é sempre uma surpresa a lição seguinte. E eu deixo ao final dessa lição que os irmãos memorizem alguns versículos. Então, esses versículos aqui que eu deixo para os irmãos memorizar. E esse 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se nós voltarmos lá no início, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque carne, queridos, carne é uma semente corruptível. A carne, nós, homens, seres humanos, nascemos já corrompidos. O Salmo 58, verso 3 diz: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Então não podemos, esse novo nascimento não se processa de forma carnal. O que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, o que é nascido pela ação de Deus, pela ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que é gerado por uma semente incorruptível, que é pela palavra de Deus, e viva, que permanece para sempre. Então, nós somos gerados para permanecermos para sempre. Nós somos gerados para a eternidade, porque essa geração que nós temos do nascimento, que é corruptível, ela tem um fim. E o fim que todos se deparam é com a morte. E quando nós somos nascidos de novo por uma semente que é viva e que permanece para sempre, nós somos conduzidos para a eternidade. Então, esse versículo também faz parte do versículo que eu peço para os irmãos que eu estou discipulando memorizar. Quando eu chego na lição seguinte, eu tomo esses versículos para ver se ele memorizou. Ele vai ter que dizer isso como está escrito aqui, 1 Pedro 1,23, João 3,16. O que é que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, versos 11 ao 13, o que é que diz? João 1 diz que Jesus é para os seus, no versos 11, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão ou da varoa, mas nasceram de Deus. É esse nascer do Espírito. É esse nascer espiritual. É o nascer não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura, eu prefiro dizer nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas já se passaram, por quê? Porque essas coisas velhas são coisas da semente corruptível, são as coisas do nascimento carnal, do nascimento natural. Romano 10,9 diz, a saber, se com tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós precisamos confessar a Cristo não como Salvador. A salvação é a consequência de nós termos confessado a Cristo não só com nossos lábios, mas com a nossa vida como Senhor de nossas vidas. Eu costumo dizer que Cristo só vai salvar aqueles que Ele é Senhor. Ele não vai salvar aquele que Ele não governa. Ele não vai salvar aquele que Ele não é Senhor. Porque a salvação é consequência do senhorio de Cristo sobre nós. E o senhorio de Cristo sobre nós nos faz verdadeiramente sermos nova criação. Para agora iniciar todo um processo de aprendizado, para que haja uma transformação, uma metanoia, uma mudança da vã maneira de viver que nós vivíamos antes, corrompidos. Então essa lição, a quarta lição, dentro do projeto que eu estou falando, da apresentação do projeto Reino, ela se encaixa porque nós estamos tratando agora do novo nascimento. O que Jesus Cristo veio de fato gerar. Novos seres humanos.
gerados através da palavra de Deus. Sendo gerados de novo, não de semente corruptível, volto a ler novamente esse texto, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós falamos no passado que a imagem de Deus no homem havia sido corrompida. E isso fez com que o homem se tornasse indigno da sua glória. Se você olhar o Salmo 53, que é muito parecido com o Salmo 14, diz que os ímpios, os homens estavam desviados de Deus e não tinha ninguém que praticasse o bem. E o Romanos 3,10 diz, não há um justo nenhum sequer. E o verso 23 diz, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. No entanto, dentro do projeto de Deus, o Senhor proveu um meio para o qual o ser humano fosse reconciliado com ele. Se nós formos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, olha o que diz. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que pela fé, por graça, que eu vou completar aqui daqui a pouco, por graça, nós somos, através da fé, reconciliados com Jesus Cristo. Só que também ele nos deu, está no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós fomos reconciliados e tem sobre nós a palavra da reconciliação. E esta palavra da reconciliação é para que outras pessoas sejam agora reconciliadas a Deus através de nossas vidas. O que falta na igreja, queridos, primeiro que a gente parar para analisar, muito mais são os que se perdem. Então, se a gente comparar a população do mundo, população mundial, que já existiu em todos os tempos, e os que são salvos, são muito poucos. Agora, se nós olharmos para a igreja de forma geral, a gente tem muitas pessoas que creem, mas o que faltam são discípulos. São aqueles que verdadeiramente querem levar, entenderam, amaram aquilo que receberam e querem, de fato, servir nesse processo de reconciliação, levando outras pessoas a serem reconciliadas, pagando o preço que for necessário, e não viver um cristianismo como se todas as coisas girassem em torno de um lugar, em torno de um prédio, em torno de nós mesmos, nos auto-retroalimentando. E nós precisamos sim nos alimentar constantemente da palavra, da comunhão dos santos, mas não sempre auto-retroalimentando. Por quê? Porque nós precisamos colocar nossas vidas como discípulos do Senhor para seguirmos as pisadas do Senhor. Para que nós possamos, como instrumentos de Deus, não por nós mesmos, também conduzir outros a esse processo de reconciliação. E o que é o discipulado? É uma arte perdida, é uma ordenança de Cristo. Né? Fazemos e praticamos o batismo, a Santa Ceia, mas desprezamos o discipulado. E por que esse desprezo do discipulado? Porque o discipulado, queridos, é desgaste. O discipulado é doação, é renúncia. E as pessoas, infelizmente, até mesmo muitos que convertidos e que creem verdadeiramente em Cristo, mas não estão dispostos a renunciar dos seus projetos, renunciar dos seus sonhos, daquelas coisas que ele entende que está produzindo bem para si e para sua família, para os seus. Mas nós não vivemos para isso. Por isso que aqueles que são nascidos da carne, é carne. E os que são nascidos do Espírito, é Espírito. Isso sendo possível somente apenas pela graça. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, somente pela graça. Mas quando nós somos reconciliados pela graça, que nós não pagamos nada por isso, mas nós também agora temos que nos oferecer, porque alguém pagou por isso. Essa graça tem um preço do sangue, o sangue de Cristo. Então nós agora devemos dar continuidade a essa obra, seguindo as mesmas pisadas de Cristo. Por isso que eu digo, tem muitos crentes, mas tem muito poucos discípulos que querem seguir verdadeiramente a pisada do Mestre, sem a qual não poderíamos nascer de novo, voltar à essência de sua imagem que havia sido corrompida em nós, que é a imagem incorruptível de Deus em nós, agora através de Cristo Jesus. Se formos aqui mesmo em Romanos 8,
29, é sempre bom estar passando com a pessoa que você estiver discipulando cada uma dessas referências. Aqui eu não vou passar todas, mas é importante você entrar em cada uma dessas referências. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, nós que somos convertidos em Cristo, temos que nos tornar a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E aí que nasce a família, que no final dessa lição eu cito a questão da família da fé. E o meio pelo qual alcançamos essa graça é mediante a fé. Efésios 2, 8, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, não é por nós. Não é porque pela intelectualidade, pelo esforço humano. Mas essa graça, sois salvos pela graça por meio da fé. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a graça. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É a graça imerecível, o qual o Senhor derrama sobre o mundo, derramou sobre o mundo. Quando Cristo, eu ministrei aqui em casa recentemente, nossos cultos de sábado, nosso culto doméstico, que quando Cristo disse lá na crucificação, está consumado, é como se o amor de Deus ali fosse explodido, como uma grande dinamite espalhasse esse amor do Pai, através do Filho, Cristo Jesus, para a humanidade como um todo. Então, as pessoas têm possibilidade de acessar esse amor, mas é mediante a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível se aproximar de Deus. Portanto, nesse ato de fé, por meio do Espírito Santo que vai gerar isso em nós, que ele nos deu para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é mais ou menos isso que vai dizer em João 16:8, e nós nos arrependemos do período de desobediência. E aí passamos a reconhecer a Cristo como o Senhor. Não somos mais nós que vamos governar. O ser humano nasce, aquele que é nascido da carne, e vive pela carne, porque ele pensa que ele é senhor de si. Romanos 6,16, se eu não estou enganado, vai estar aqui nessa lição mais à frente. Ele vai dizer que não sabeis vós que para aquele que vos apresentardes por servos, sois servos daquele que vos apresentardes, ou servos do pecado para a morte, ou servos da obediência para a justiça? Não tem servos para uma outra coisa, ou para outra pessoa, para um outro lugar. Ou somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da obediência para a justiça. Então, para que nós sejamos reconciliados com Cristo por meio da fé, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, reconhecendo todas as nossas desobediências a Deus, desagradando ao Senhor, não podemos ser reconciliados ao Pai através de Cristo Jesus. E hoje, no contexto que muitos crentes têm vivido, é necessário também nos arrepender e ver que muitas das vezes estamos buscando só os nossos próprios interesses, não estamos dispostos a pagar o preço que for necessário para que as pisadas de Cristo sejam as pisadas que nós estejamos pisando e não pisando simplesmente a pisada dos homens, que muitas das vezes estão se tornando Senhor. E o Senhor só existe um, Kyrios. Quando os discípulos de Cristo falavam que Jesus era Senhor, o grande conflito que gerava com os romanos e com aqueles que se submetiam ao Império Romano, porque César era o Senhor. Só que para os discípulos, Kyrios é dono. Só Cristo é o nosso dono. Só Cristo é o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres, porque não temos mais nenhum Senhor a servir, nem a nós mesmos, quando éramos Senhor nascidos da carne de nós mesmos. Agora não. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. Então passamos a ser uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O texto está escrito assim, eu prefiro dizer, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora começa, por que uma nova criação? Porque quando nós fomos criados da carne, fomos alimentados e seguimos tudo que a carne se alimentava. Uma vez que somos gerados pelo Espírito, agora é um novo processo que tem que acontecer em nós. Sermos gerados pelo Espírito Santo e começarmos a aprender da palavra do Senhor e vamos, paulatinamente, essa nova criação sendo gerada em nós. Até quando? A palavra do Senhor diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não mais gerados pela vontade da carne, mas por Deus. Já li esse texto no início.
que em sua palavra enxertada em nós, Tiago, depois da carta aos Hebreus, a carta de Tiago, no capítulo 1, verso 18, vai dizer: segundo a sua vontade, a vontade do Pai, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas, como se fossem primeiros, retornar. Por isso que Jesus Cristo ele é o segundo Adão, porque ele vai nos reconciliar naquilo que o primeiro Adão falhou. Ele nos reconcilia e nós passamos a ser primícias de sua criação. Então, isso é a ação de Deus, né? A forma maravilhosa que Deus está atuando sobre nós. Nos traz um novo entendimento para sermos transformados. O nosso caráter, o caráter que estava corrompido, a imagem, caractere, como Hebreus diz no capítulo 1, logo no início, vai dizer que Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Quando diz que Cristo é expressa a imagem da pessoa de Deus, lá aponta como caractere. Esse caractere é como se fosse aquela ferramenta de uma pessoa que trabalha esculpindo. Não é uma pintura, está cravado nele. Então, Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então, nós temos que nos tornar a imagem de Cristo. E venhamos a experimentar, aí sim, a gente vai entender e vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque as coisas que estão no mundo não é boa, não é agradável e não é a perfeita vontade de Deus. Porque isto é para os que nascem da carne, submetem a carne a vida inteira e querem ser conduzidos pela carne. Nós, quando se processa o novo nascimento em nós, nós temos que passar a nos deixar sermos dirigidos e o nosso caráter transformado para nos tornar, voltarmos a essa essência da imagem de Cristo em nós. Eu falo o caráter porque a personalidade de cada um, necessariamente, Deus aproveita a personalidade. A personalidade de Pedro, de Paulo, aquilo que é prejudicial, o Senhor vai transformar. Aquilo que não é a personalidade dele, é a atitude dele, que não é pecado, o Senhor deixa a pessoa vivendo com isso, porque cada um é diferente. E ele vai usar as pessoas nessas personalidades diversas. É unidade, não uniformidade. Nós somos hiper diferentes e temos que ser de fato. E é nessa personalidade que Deus trabalha em cada um. Agora, caráter, naquilo que estiver corrompido, o Senhor tem que transformar para que nós tenhamos a imagem de Cristo. É só ver a variedade dos discípulos que se tornaram apóstolos, aqueles 12, como eram tão diferentes uns dos outros. Para nos tornar um ser humano, e aqui uma síntese bem simples de entender, e eu vou ser bem resumido aqui, nós nascemos de forma natural. Esse é o que nós falamos no início, que é nascido da carne é carne. Como você nasce de forma natural, você é carne. Agora, o que é nascido de Deus, o que é nascido pelo Espírito, se torna, nessa pessoa, um nascimento espiritual. Isso ocorreu quando reconhecemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, não como Salvador. Salvador é a consequência dele ser Senhor, de ele dominar sobre nós. E assim, nascemos do Espírito, ou seja, nascemos de Deus. Este nascimento espiritual nos deu o direito de nos tornar filhos de Deus. Para os amigos, até colegas de trabalho de outros lugares que eu passei, que acompanham esse discipulado, esse projeto do reino que eu tenho apresentado, eu disse, mas assim, como assim, filhos de Deus? Todos nós não somos. Se você ler em João, capítulo 1, versos 11, vai dizer que Jesus é para os seus não receberam. Então, quando a pessoa não recebe a Cristo, não recebe a Deus como Senhor de sua vida, ele não pode ser um filho. Ele é como se fosse um bastardo, ele não está debaixo da autoridade do Pai. Mas a todos que o receberam, então quem passa a receber, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne. Ou seja, agora nessas pessoas se processa o nascimento espiritual. Aí as pessoas que são nascidas de novo, de forma espiritual, tornam-se filhos de Deus. É só você ler João, o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, nesse primeiro capítulo, versos 11, 12 e 13. Aqui eu botei só 12 e 13, mas no 11, 12 e 13 você vai entender melhor. Somente foi possível recebermos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E é isso, queridos, que infelizmente as pessoas parecem que não entenderam. Que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, queridos, não é para nos gastar nessas coisas da terra. Quando há um novo nascimento, quando se processa verdadeiramente dentro de nós o novo nascimento, os nossos projetos, o nosso olhar, o nosso alvo, aquilo em que nós nos entregamos, não é mais para as coisas da terra.
A gente continua fazendo muitas coisas aqui porque são listas, vamos trabalhar, vamos ter empresa, vamos fazer tudo que for necessário. Mas observe como estamos nos entregando para estas coisas. E muitas das vezes a gente vê as pessoas com muito empenho, muita garra, muita dedicação para estas coisas. Mas quando nós falamos das coisas concernentes ao reino dos céus, é o que sobra. E não é o que sobra. O que nós temos que apresentar a Deus não é o que sobra. O que nós temos que apresentar a Deus são as nossas primícias. Quando é questionado Cristo sobre o maior dos mandamentos, é dizer: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Agora, a gente tem energia muito para as coisas desta terra porque nós estamos ainda, muitas das vezes, atuando como carnais. Porque se nós atuarmos como espirituais, não vamos estar totalmente dedicados e querendo viver essas coisas da terra. Porque essas coisas da terra passam. Havendo ciência, passará. Havendo profecia, cessarão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Tem um vídeo que eu circulei, até coloquei dentro do Telegram, dentro do Projeto Reino, que é do filme lá que apresenta a cena de Paulo com as mãos a água do mar, ali da Galiléia, naquele contexto, e ele vê as águas correndo pelo dedo. Ele diz: o ser humano luta por essa água que corre por entre os seus dedos. Mas do que eu estou falando para você, para o centurião Paulo falando nesse filme, eu não estou falando dessas águas que correm pelo dedo, eu estou falando desse grande oceano, desse grande mar. Nos gastamos muito mais por aquilo que corre. As pessoas sofrem por tudo isso, buscando os desejos carnais, mas não querem sofrer pelo reino dos céus. Não quer padecer por essa ação do Espírito Santo de Deus gerando em nós, para que nós nos empenhamos muito mais para as coisas espirituais. Por causa do amor de Deus que entregou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por todos nós. E é constrangedor ver como as pessoas e cristãos, por isso que eu tenho dito, disse muitos crentes, muitos creem. E eu não posso questionar e duvidar da fé de ninguém. Eu não posso questionar e duvidar se essas pessoas se entregaram em sinceridade. Não tem, não existe essa possibilidade nenhuma. Ninguém tem essa capacidade, a não só Deus que ele sonda. Agora, através do testemunho, a gente vê que muitos ficam só nisso. Mas não seguem as pisadas do mestre. Não são discípulos, aprendizes. É isso que a palavra matetes no grego, discípulo, quer dizer aprendizes. Aqueles que vão após o mestre, aqueles que pisam na pisada do mestre, que padecem e que sofrem, independente de quanto e até a vida toda nesse tempo se acabar. Por quê? Porque tudo que há na carne, neste mundo, há concupiscência, há soberba. Tudo que está aqui é como diz Salomão, vaidade e vaidade. É tudo vaidade. É como correr atrás do vento. A única coisa que é mais importante sobre todas as coisas é vivermos uma vida no Espírito, para sermos conduzidos e dirigidos pelo Espírito. Aí sim você vai viver a abundância de Deus. Porque essa vida em abundância, queridos, não são essas abundâncias carnais. Porque essas coisas que saciam a carne, que não é abundância. A abundância ela é espiritual, sobretudo. Não que Deus não nos possa fazer prosperar. Deus nos faz prosperar, sem problema nenhum. Mas a palavra, quando fala essa abundância aqui, queridos, é da abundância espiritual. É de uma vida, querido, que nós vivemos em paz diante daquilo que Deus preparou para nós. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não chegou no coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. E não é neste mundo. Agora você tem uma nova família, a família de Deus. É isso que vai dizer em Efésios 2,19. Somos filhos de Deus e, portanto, nesta família, Deus é o nosso Pai Celestial, ao qual podemos orar. Aí vem o Pai Nosso, que todos nós conhecemos, cristãos, evangélicos e católicos. Só que essa família, queridos, não é teoria, não, queridos. E o que nós temos vivido muitas das vezes é muito mais teoria. A família verdadeiramente de Deus, queridos. Se vos amardes uns aos outros, todos verão que sois meus discípulos. Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. A gente vê muito mais a família de Deus preocupado com a sua família carnal. Preocupado com os interesses de sua família, mas não se preocupam tanto com a família de Deus. Então a gente precisa mudar muitas coisas, deixarmos de sermos só crente e passarmos a ser discípulos. E seguimos a Cristo em todas as suas pisadas, independente das circunstâncias e das consequências que temos que levar conosco por decidir seguir a Cristo.
Importa mais obedecer ao homem ou obedecer a Cristo? A boa notícia agora é que temos um novo Senhor. Jesus Cristo é o nosso novo Senhor. Antes de recebermos a Jesus, estávamos mortos em ofensas e pecados. Efésios 2 vai dizer muito sobre isso. Em Romanos 8 também vai dizer muito sobre isso. Agora nós somos livres nele. Somos servos do Senhor Jesus Cristo para obedecê-lo. Foi a palavra que eu citei em Romanos 6,16. Ou somos servos do pecado para a morte, ou servos da obediência para a justiça. Temos uma nova maneira de viver. Nosso pensamento agora são nas coisas do alto. Isso é ser discípulo. Discípulo não está mais preocupado nas coisas de baixo. O discípulo passa a estar preocupado nas coisas que são do alto. Nossos desejos são de obedecer a Deus, de estudar a sua palavra, de sermos transformados para conhecer a sua vontade. Muitas pessoas oram, Senhor, qual é a tua vontade? A vontade já está nas Sagradas Escrituras. Vamos conhecer a sua palavra e conhecer a sua vontade e seremos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Aí passamos a sentir esse amor que está sobre nós, que nos alcançou pelas pessoas, especialmente pelos irmãos da fé. Infelizmente, queridos, para tristeza nossa, não é isso que nós temos visto. A Bíblia diz que nós somos um corpo, vamos tratá-la na frente de igreja, mas vamos dar essa breve citação. Se um membro padece, todos padecem. Se um chora, todos choram. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Na prática, infelizmente, para tristeza nossa, estamos muito aquém dessa realidade. Além da obediência citada anteriormente, o amor é a marca registrada dos discípulos de Jesus. Um versículo que eu citei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor corrige, amor repreende, amor não deixa as pessoas do seu bel prazer fazer o que quer, serem guiados simplesmente pela vontade da carne. Amor é doação. Amor não é um sentimento simplesmente que se fala. Talvez não tenha sido isso, até não falei isso na lição que eu apresentei do Projeto Reino sobre Pedro. Talvez não tenha sido isso que foi o que levou Pedro a negar a Jesus Cristo. O medo sim influenciou. Mas será que Pedro ainda ali não estava de fato amando a Jesus Cristo como ele deveria amar? A ponto de entregar a sua vida ali se fosse necessário? Por isso que Cristo perguntou 3 vezes para ele o quê? Sem fazer distinção entre amor ágape e amor filéu. Mas que Cristo perguntou para ele, tu me amas? Então se tu me amas, reflita isso, apacente as minhas ovelhas, apacente o meu rebanho, apacente os meus cordeiros. Será que nós temos apacentado uns aos outros? Será que nós verdadeiramente estamos entregando a nossa vida pelos nossos irmãos? Isso é amor, queridos. Amor é doação. Da boca para fora é muito fácil falar. E assim aprendemos uma nova maneira de viver. Deixamos a vida de desobediência, o curso deste mundo. Herdamos a vida eterna. Quantas coisas maravilhosas o Senhor despesa sobre nós. Não pertencemos mais ao reino das trevas. Agora somos do reino dos céus. E o que é que Cristo é o motivo de tudo? Lá eu tenho apresentado o último versículo nesse projeto da aliança. Eis que faço nova todas as coisas. O novo nascimento em nós é gerado pelo motivo de tudo, que é Cristo Jesus. E são novas coisas que Deus tem gerado em nós, nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e que seja motivo de nós pararmos para refletir sobre isso e deixarmos nossa vida ser transformada para que nós, como igreja do Senhor, sejamos verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. Fiquem com Deus.